Então, eu estou falando isso repetidamente pelas últimas semanas. É possível começar investindo em imóvel sem dinheiro? Aqui está um exemplo. É possível sim. É fácil? Não, não é fácil, mas você tem que entender. Quando você começa a entender o negócio, a estratégia do negócio, se torna fácil. Esse negócio para o Robert facilita. Live aqui um pouco diferente, pessoal. Estamos usando hoje um programa aqui novo. É um programa que a gente está usando a partir de agora para as lives, onde eu posso compartilhar a tela com vocês, mostrar alguns imóveis, alguns contratos. Como eu falei, né? Esse aqui é um estudo de caso. Então eu queria mostrar para vocês exatamente uma operação que foi feita sobre wholesale, né? Falei muito com vocês sobre wholesale, fizemos uma live aí de 2 horas e tanto. E eu quero mostrar agora para vocês na prática como é que essa operação aconteceu, para que vocês consigam aí juntar todo o conhecimento que foi passado nas lives, nesses vídeos que de 1 a 3 minutos, né? E vocês vejam na prática que é possível. Vou dar só alguns avisos, tá? Hoje eu estou fazendo a live aqui da minha casa, então estava um pouco nervoso porque eu tenho um cachorrinho e nós mudamos para um apartamento agora, sempre moramos em casa, então qualquer coisa que ele escuta ele fica latindo muito. Então, se vocês escutarem ele sair latindo aqui, não tem problema, a gente para e continua aqui, o importante vai ser o conteúdo. Vamos começar aqui. A live de hoje, o objetivo é finalizar essa série de vídeos que nós fizemos falando sobre wholesale de imóveis aqui nos Estados Unidos. É uma estratégia muito usada por americano, onde você não necessariamente precisa colocar nenhum dólar para fazer o negócio acontecer. Na verdade, essa estratégia foi criada para que você não coloque nenhum dólar. Então, na live que nós fizemos, eu vou entrar nisso, eu mostrei para vocês que algumas situações podem acontecer e o que é que tem que ser importante de você analisar para que você consiga fazer essa operação. Então, hoje, eu quero mostrar para vocês, na prática, um negócio que foi feito por mim com 2 wholesalers, ou seja, eu comprei os imóveis de 2 wholesalers, tá? E depois, posteriormente, eu flipei esse imóvel, reformei e vendi, mas esse não é assunto para essa live, vai ser para outra live. E eu quero mostrar para vocês na prática como é que isso foi feito, tá? Eles ganharam $20 mil comigo no prazo de 13 dias, sem botar $1. Na verdade, ele colocou $10 de depósito. Vou mostrar isso para vocês. Então, vamos lá. Eu quero começar aqui mostrando para vocês como foi que esse wholesaler, ele me abordou. Como foi que ele chegou até mim e me enviou a propriedade que ele tinha, tá? Então, esse primeiro assunto aqui foi isso aqui, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Esse foi o e-mail que eu recebi. Eu vou diminuir um pouco a minha câmera para que vocês consigam ver melhor. Me dê um desconto, é a primeira vez que eu estou usando esse programa, nunca usei ele antes, então se sair alguma coisa fora do planejado, tá tudo certo. A gente se ajeita aqui. Então vamos lá. Esse contrato, eu recebi ele de um wholesaler por e-mail, tá? Ele me enviou esse e-mail no dia 2 de fevereiro de 2019, ano passado, dia 2 de fevereiro. Esse wholesaler chamado Robert, ele me enviou essa propriedade. E o interessante aqui é o seguinte, o título dela, ele já foi bem claro no que é que ele estava fazendo. Ele já colocou aqui em cima, ó, Hot Contract, e aqui, ó, essa é a expressão que eu falei para vocês na live muitas vezes. Assignment. Esse termo aqui, que é uma das cláusulas do contrato, que permite ele fazer isso, é que mostra que o Robert não é o dono da casa, ele tem os direitos sobre aquela, para fechar aquele negócio, ele tem um contrato fechado com o dono da casa e ele quer repassar os direitos dele sobre esse contrato. Então eu recebi essa proposta e aqui, olha só, ele botou aqui em cima, ele botou o endereço do imóvel, tá? E aí ele colocou uma foto da casa. Olha só, aqui ele botou uma foto da casa e ele colocou a descrição do negócio, ou seja, ele queria repassar esse contrato para mim pelo valor de $150 mil. Aqui, ó, $150 mil era o valor do contrato. Só que aqui tem a primeira questão, né? Para quem não entende, acha que esse valor é o que o Robert quer ganhar. E não é. Esse valor aqui é o valor final para mim que estou comprando. Ou seja, aí dentro está incluído o valor do dono da casa,
o valor que o Robert quer ganhar. Os dois valores estão aqui dentro. Então ele bota aqui uma breve descrição do imóvel, olha só. Aqui está a foto dele, obviamente eu mostrei para vocês. E aqui está, olha, 3 quartos e 2 banheiros, tá? 0,34 acres o terreno da casa, tá? Ela tem uma média aqui de 2.227 square foot. Isso aqui é algo em torno de 250 a 260 metros quadrados. Provavelmente seja isso em metros quadrados, que é o tamanho da casa. E essa casa, ela está desocupada. Ninguém estava morando nessa propriedade, tá? E aí ele colocou o seguinte, estimativa de locação nessa época, ele colocou $1.200, tá? E aqui embaixo ele colocou estimativas dos custos, $16 mil. Olha só, essas estimativas do custo de $16 mil, ela foi colocada levando em consideração que essa casa seria alugada, muito provavelmente, tá? Porque a obra para esse imóvel, para vender ele no mercado pelo preço final que poderia ser, foi muito maior do que isso, obviamente. E ele falou que nessa época aqui que ele me enviou essa proposta, o imóvel valeria, ARV significa After Repair Value. Ou seja, isso significa é o valor da propriedade depois que ela está reparada, depois que ela foi consertada, que foi feitas as reformas dela. Ele considerou 245 mil. E ele foi bem conservador nesse número, foi por isso que eu comprei esse imóvel. Por quê? Porque na análise que eu fiz com a minha equipe sobre por quanto eu poderia vender essa propriedade com ela pronta, o valor era bem superior a isso. E aí esse foi um dos motivos pelo qual, quando eu vi essa oportunidade, eu fui para cima rápido. Só que assim, esse número aqui, ele não corresponde com a realidade. E o que muitos wholesalers fazem, eles botam o valor lá embaixo, né? Obviamente, quanto menos custos de reparo, né, mais fácil alguém comprar. Só que, obviamente, nós temos a nossa equipe para analisar e o Robert sabe que eu compro essas propriedades para fazer flipping. E aí, enfim, eu fui olhar lá a propriedade e vi que não era isso, mas encaixava no meu número porque o que eu queria não era vender por esse valor, era um valor bem maior do que esse. Mas, enfim, essa foi a apresentação. Não vou entrar muito nos detalhes do que eu fiz nesse flipping, porque essa casa vai ser estudo de caso da série Flipping de imóveis nos Estados Unidos que eu vou estar fazendo aqui em seguida para vocês. Então, segue o canal, dá like aqui no canal, ativa o sininho, porque vocês vão perder se não estiverem assistindo, e muito provavelmente, mais para frente, esse estudo de caso eu não vou deixar disponível por mais de 24 horas aqui no nosso YouTube. Então, preste atenção para não perder a live, porque muito provavelmente mais na frente eu vou começar a tirar os estudos de caso do ar, tá? Mas enfim, aqui essa foi a apresentação da proposta. E aí, o que ele me falou aqui de interessante foi o seguinte, olha só. Ele me falou para deixar ele saber, para informar para ele, se eu tenho interesse em fazer uma inspeção na propriedade. Porque ele sabe que nós sempre inspecionamos a propriedade, tá? Nesse caso aqui específico, eu falei para ele que sim. E aí ele falou, por favor, faça a sua própria due diligence. Ou seja, faça a sua própria inspeção, faça seu dever de casa. Isso, resumindo aqui, quando ele fala isso, ele está falando, faça o seu dever de casa, analise os números, e aí você vai ver se vale a pena ou não para você, tá? Não me responsabilizo pelos seus números. Basicamente isso. E aí, ele falou que se eu tiver interesse, certo, em receber uma cópia do contrato que ele tem com o dono da casa, é só falar para ele que ele iria me enviar. Por que isso? E aqui essa atitude dele aqui de baixo comprova, porque esse aqui eu não havia pedido ainda, eu ia pedir isso para ele. Mas só essa atitude dele em já falar na apresentação do imóvel que ele pode fornecer naquele momento o contrato assinado com o dono da casa, já mostra, primeiro, boa fé. Segundo, já mostra claramente para mim que ele tem os interesses econômicos sobre aquela propriedade. Porque se ele não tivesse, ele não ia mostrar. Basicamente é isso. Ele não ia falar, ele ia ficar enrolando até o final, e depois ele ia falar que é um sócio, um amigo que tem um interesse, ele está só fazendo a intermediação. Então, eu estou falando diretamente com a pessoa que tem os direitos econômicos sobre essa propriedade. Isso é excelente para mim. Tá? Então, se você for fazer wholesale, olhe esse tipo de abordagem. Você tem que ser claro na sua abordagem para que quem está recebendo a sua abordagem, ela possa pegar aquilo ali, possa prestar atenção. Porque nós recebemos diversas mensagens diariamente de imóveis chegando. E nós não olhamos todas, olhamos aquelas que sabemos que as pessoas são sérias. E, obviamente, o Robert é uma dessas pessoas. Só que, infelizmente, quando o Robert enviou, olha só, ele me enviou essa proposta
no dia 22 de fevereiro de 2019, tá? Eu só respondi ao Robert de volta, vou deixar para vocês aqui embaixo. Eu só respondi ao Robert no dia 25 de fevereiro, olha só, 3 dias depois. E aí eu corri um risco grande de perder essa propriedade. Por quê? Porque quando uma propriedade boa aparece, no primeiro dia ela já foi. Só que aqui, por sorte, o que é que seja, a casa, eu ainda perguntei se a casa ainda continuava disponível, tá? No dia 22, no dia 25 de fevereiro de 2019. E aqui ele me deu as pistas que eu precisava para poder fechar o negócio. Ele falou que sim, está disponível e ele tem algumas pessoas que olharam a propriedade na sexta-feira. Ele recebeu algumas ofertas, tá? Mas nada que tinha sido aceito. Ou seja, ele recebeu algumas propostas, mas ele não tinha aceito nada ainda. E ele falou, me deixe saber, let me know, se você tem interesse em ver a propriedade ou se você tem alguma outra dúvida. Quando ele me falou isso, eu vi que o preço, né, a proposta que as pessoas tinham feito para ele, como sempre acontece, foi muito baixa, porque senão ele tinha fechado, obviamente. E aí, enfim, eu liguei para ele depois disso, né, ele deixa os contatos dele aqui. Eu liguei para o Robert e falei, quero ver a casa, e fui fazer a minha inspeção. Nesse momento, no mesmo dia, eu falei, eu quero a propriedade. Só que aí aconteceu uma outra coisinha aqui, mas depois vocês vão ver. E aí eu falei que queria a propriedade para ele. Falei, olha, eu quero a propriedade, vamos pegar a propriedade. E aí eu vou mostrar para vocês a sequência dessa história aqui. Ele me enviando, porque eu falei para ele que queria, tá? Na sequência nós temos aqui ele me enviando no dia 28, 3 dias depois, ele me enviou o contrato que ele tinha, tá? Aqui embaixo. Ele me enviou o contrato dele com o dono da propriedade. Lembra que ele perguntou se eu queria receber uma cópia do contrato executado? Pronto. Nesse momento aqui, ele me enviou esse contrato para que eu possa ver se ele realmente tem um interesse econômico sobre aquela propriedade e não perder nem meu tempo, nem ele perder o tempo dele. E aqui, logo depois disso, tá? Ele mandou para mim 1,22. Quando ele mandou o contrato, eu falei, agora sim, eu quero ir ver a casa. Fui ver a casa. Na mesma hora eu fui ver a casa, né? E aí, 2h38, já tínhamos fechado o nosso acordo. E ele me enviou um outro e-mail no mesmo dia. Olha a velocidade, tá? Olha a velocidade. Dia 20, olha aqui, dia 28, tá? Ele assinou um contrato dia 22 com o dono da casa. Dia 28, ele me mandou isso aqui. E ele falou para mim que é o seguinte, que nós estaríamos fechando a propriedade, finalizando esse closing com a Title Company X, que eu cobri o nome dela aqui. Essa Title Company X foi a Title Company, que é o cartório de fechamento, que o dono da casa queria fechar. Ele se sentia confortável em fechar nesse cartório porque ele já conhecia, ele já tinha feito negócio ali. Eu não sou muito confortável em fazer isso porque eu tenho meu próprio cartório, meus próprios advogados, que fecham todos os meus negócios, mas nessa transação não ia perder porque o seller estava muito batendo o pé que queria fechar de todo jeito aí nesse lugar. Não tem problema, nós trouxemos os nossos parceiros de fechamento, os advogados e tudo mais, para analisar toda a documentação para a gente, tá? Para dar o sinal verde para a gente fazer essa operação. Então ele me passou que ia ser fechado nesse lugar aqui, tá? E me passou a informação do lugar, o endereço. E olha só, eu deixei coberto o nome Memphis, Tennessee, porque daqui a pouco eu quero mostrar para vocês uma coisa. Então ele me passou aqui as informações da pessoa, enfim, e aí, nesse momento aqui, eu já sabia que nós iríamos fechar a propriedade nessa Title Company, ou seja, todos os documentos, todas as análises, tudo teria que ser feito nesse lugar. O pagamento que eu iria fazer seria feito nesse lugar. Então, essas são informações importantíssimas para mim que estou comprando, para ele como wholesaler e para o dono da casa também, que está fazendo essa operação. Então, essa foi a história de até o momento em que eu peguei a propriedade, tá? Essa foi aqui a estrutura de negociação entre o wholesaler e eu, tá? E aí essa responde uma das perguntas que foi feita na live, né? Passada. Onde encontrar pessoas que comprariam essas propriedades da gente, dos wholesalers? E eu falei, olha, buscando quem compra na área, buscando, enfim, tá junto de corretores, enfim. E esse cara sabia que eu comprava na área, então ele veio até mim e me enviou esse e-mail com a propriedade. Então esse é um exemplo claro de como você pode abordar as pessoas. Toda a transação que eu fiz aqui foi via e-mail com o Robert, não me encontrei com ele pessoalmente em nenhum momento, tá? Então essa foi a primeira transação aqui. Continuando aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês o contrato que ele tem com o seller. Olha só. Esse é o contrato que ele assinou com o dono da casa.
tá? Esse contrato aqui, como eu falei para vocês na live passada, esse contrato aqui foi enviado por ele, wholesaler, pelo Robert, foi enviado para o dono da propriedade. Lembra que eu falei? Se você é um wholesaler, se você quer ter sucesso nesse negócio, tenha o seu contrato muito bem feito e você é quem manda o contrato para o dono da propriedade. Você quem faz a oferta. Por quê? Porque os termos do contrato, eles estão te protegendo, eles estão protegendo os teus interesses sobre aquele negócio. Obviamente, o contrato também tem que ter cláusulas que protejam o dono da casa. Isso, lógico que tem, porque senão o contrato ele é inválido. Mas é interessante que você, como wholesaler, envie o contrato, porque esse contrato é quem vai te legitimar a fazer a operação. Então, olha só que interessante. No dia 20 do 2, olha só, 20 de fevereiro, o Robert enviou o contrato de compra e venda para o dono da propriedade, tá? Dia 20 de fevereiro. Lembra que o Robert me enviou um e-mail no dia 22? Tá, no dia 20, o Robert enviou o contrato para o dono da casa fazendo uma oferta na casa. E olha que interessante, ele coloca aqui, ó, a soma de 10 dólares. Estão vendo aqui? 10 dólares. Olha só, 10 dólares aqui. Tá vendo isso aqui? Earnest money. Ou seja, ele conseguiu pegar esse imóvel sobre contrato apenas com 10 dólares de depósito. Geralmente isso daqui é zero quando você consegue fazer. Geralmente isso aqui é 1.000 dólares, 1.500 dólares. Lembra aquela cláusula do earnest money que o dono da casa às vezes pede, porque se você não fechar ele fica com dinheiro, e a gente falou que tem uma cláusula de dispersão, mas o ideal é que você não pague esse earnest money, porque se você não conseguir fechar o negócio, você não perde dinheiro aqui. O Robert, muito inteligente que é, ele conseguiu fazer o contrato com 10 dólares aqui, olha só, ele colocou 10 dólares para poder fazer essa transação aqui. E aqui está o endereço da casa, tá? Obviamente cobri, mas aqui está aqui o nome da casa. E aí ele vai, eu não vou ler esse contrato todo, tá? Porque senão a gente vai ficar aqui perdendo muito tempo, esse não é o intuito. Mas eu fiz questão de abrir ele aqui para vocês olharem. Olha por quanto que o Robert pegou essa casa. 135 mil. Vocês estão vendo aqui? 135 mil foi a oferta que ele fez na propriedade e o dono da propriedade falou, aceito esse valor. Lembra que o Robert me ofereceu essa casa por 150, só que nós temos 15 mil dólares de diferença só nessa operação aqui, tá? Que ele me ofereceu inicialmente. Depois o valor subiu, foi para 155 por outras questões lá. Mas o que acontece é o seguinte, nesse momento o Robert pegou uma casa por 135 e me enviou por 150, 15 mil dólares de diferença. O Robert não colocou nada de dinheiro. Ele colocou contratualmente que ele daria um depósito de 10 dólares, tá? Então aqui está mostrando para vocês uma operação sendo feita sem $1, tudo via e-mail. Até agora tudo via e-mail. E aqui ele colocou, olha só, o closing teria que ser feito até o dia 8 de março. Ou seja, o dono da casa falou para o Robert o seguinte, ok, eu te dou a casa por 135, mas o fechamento tem que ser feito ou nessa data ou antes dessa data, tá? Dia 8 de março era o último dia que o Robert tinha direito a poder fechar esse negócio, para não perder os direitos dele sobre aquela propriedade, tá? Então, nesse caso específico aqui, deixa eu subir um pouco aqui, olha só, closing on or before, que olha, 8 de março de 2019. Tá? Agora vai aparecer para vocês, estava um pouco para baixo. Tá? 8 de março de 2019. Então, essa foi o acordo. E aqui ele fala quem é o advogado que vai fechar a operação. Vocês percebem que tem contrato, tem cláusula, tem advogado, tem title company envolvida. Isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é o pote de ouro no final do arco-íris. Isso aqui não é nada de outro mundo. Isso aqui é um negócio muito sólido, com suas estratégias, com suas regras, com advogados envolvidos, com cartórios envolvidos, tudo feito de maneira 100% legal, tá? Para que fique muito claro isso para vocês. Então, eu quis mostrar isso aqui para vocês, para a gente finalizar isso, para que vocês vejam na prática tudo que a gente conversou. E aqui ele fala quem é o advogado que está fechando essa operação. E aí existem aqui as outras cláusulas do contrato, falando que se o imóvel estiver alugado, só vai pagar o aluguel a partir tipo do fechamento, mas enfim, isso aí são cláusulas do contrato, não é tão importante agora. Aqui embaixo, olha, eu coloquei essa setinha verde aqui, porque aqui embaixo ele fala um pouco sobre os motivos
tá? Aqui, ó, earnest money, tá? Aqui fala um pouco dos motivos pelo qual o seller ou o buyer vão ficar ou perder o depósito que foi dado, $10. Mas, enfim, se fosse, poderia ser 1.000, 2.000, entendeu? $500. Então, aqui ele cita os motivos pelo qual o depósito vai ser perdido ou não, tá? Então, é uma outra cláusula que é colocada aqui, tá? E aí, ele fala da preparação da escritura, tá? Aqui embaixo ele fala um pouco da preparação da escritura, tá? Ele fala um pouco aqui sobre outras questões de tax e outras coisas, os depósitos, enfim, são cláusulas normais de um contrato, tá? Depois eu posso até pensar em disponibilizar um modelo desse para quem estiver trabalhando como wholesaler. E aqui embaixo, olha só, que interessante, é isso que eu quero mostrar para vocês, olha aqui embaixo. Olha só, o seller, aqui embaixo, olha aqui quem é o seller. É essa pessoa aqui, RDW, isso aqui é uma empresa, tá? O seller, ele tinha casa no nome da empresa dele, inteligente também. Então, ele está aqui, seller, vendendo a casa aqui para o Robert, tá? Isso é algo que eu quero que vocês prestem atenção aqui. O Robert, ele aparece aqui como comprador, tá? Ele não aparece aqui como wholesaler. Ele não aparece aqui como, eu estou pegando tua propriedade, mas eu vou passar para outra pessoa. Não, não é assim que é feito. Aquilo que eu falei para vocês lá atrás. O Robert, ele aparece aqui nessa operação como comprador da casa. Ele está comprando. Para todos os efeitos, ele está comprando aquela propriedade e a venda tem que ser finalizada, a compra tem que ser finalizada até o dia 8 de março, tá? E aqui, olha que interessante. Um outro ponto aqui que eu quero que vocês olhem é aqui, ó. A data que o Robert assinou esse contrato foi no dia 20, ou seja, ele enviou esse contrato para o seller no dia 20, só que o seller, que é o dono da casa, ele só assinou no dia 22. Ou seja, nesse dia aqui foi o dia que o dono da casa ele assinou o contrato, passando os direitos para o Robert sobre essa propriedade. E até o dia 8 de março, que era o dia do fechamento, ou seja, acho que uns 16, 15 dias depois, mais ou menos, 16 dias depois, o dono da casa não poderia vender esse imóvel para nenhuma outra pessoa. Por quê? Porque o Robert tem um contrato sobre essa propriedade. Então, até o dia 8, o Robert tem um direito sobre aquela casa. Passou do dia 8, não fechou a operação, o dono da casa pode oferecer ela para outras pessoas, não tem problema. Então, você vê que foi um prazo até curto aqui, tá? E aí aqui tem o endereço do seller. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, bem interessante aqui, ó, essa aqui. Ó, eu deixei aberto aqui essa parte do endereço para que vocês consigam ver isso daqui. O Robert que está comprando, ele não mora no Tennessee. Olha aqui. O endereço aqui, olha. Ele não mora no Tennessee, ele mora em outro estado. O dono da propriedade, vou mostrar para vocês aqui o endereço dele. Olha só. Ele mora no Tennessee. Olha aqui. Ele mora no Tennessee. Ou seja, o Robert está fazendo toda a operação sem nem morar lá no Tennessee, sem nem morar onde estava a propriedade. Tudo de maneira remota, via computador. Obviamente via telefone, obviamente o Robert tinha alguns parceiros na cidade para olhar o imóvel, provavelmente. Mas o Robert não morava na cidade, não morava no Tennessee. Ele morava em outro estado, ou seja, ele poderia morar em qualquer lugar do mundo, porque se ele não estava no Tennessee, não importa se ele estiver no estado do lado, na Flórida, em Boston, no Brasil, essa operação estaria acontecendo do mesmo jeito. Então, quero que vocês vejam que é muito possível e acontece demais operações sendo feitas dessa forma, onde os wholesalers nem moram nas áreas onde estão negociando esses imóveis. Tá? Então, essa aqui é a ideia. E aí, se vocês pararam para prestar atenção, o dono da casa ele assinou o contrato no dia 22 aqui, ó, 22. No mesmo dia, o Robert me enviou a propriedade por e-mail. Lembra que ele me enviou o e-mail no dia 22? Eu só vi no dia 25. Mas ele me enviou no dia 22. Ou seja, no dia 25, 3 dias depois, eu falei, eu compro a propriedade. Então, em 3 dias, o Robert encontrou uma pessoa, eu nesse caso, que pagaria os $150 mil, que ficou 155 depois, para ele. Então, em 3 dias, o Robert conseguiu achar uma pessoa para aquela propriedade, dentro do prazo que ele tem, porque ele teria que fechar até o dia 8 de março. Então, para vocês perceberem a velocidade que as coisas acontecem, tá? Então, esse é o contrato do Robert com o dono da propriedade. Agora eu vou mostrar para vocês o contrato do Robert comigo, como é que foi que ele fez, tá? E aí nós temos aqui
o contrato do Robert comigo. E olha só, uma coisa bem interessante aqui. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, olha só, no dia, olha o dia que o Robert, ele me mandou esse contrato aqui. Só um minuto, pessoal. Olha só. Aqui, ó. O Robert me enviou esse contrato no dia 22. Não, perdão, desculpa, pessoal. Dia 22 foi o dia que o Robert assinou o contrato com o dono da casa. Olha só, Robert, aqui ele estava fazendo referência ao contrato, para ficar bem claro. Então ele fala aqui, olha só, aqui é o assignment, tá vendo aqui? Aqui ele fala assignment do contrato de compra e venda, ou seja, aqui ele está falando claramente que ele está me passando o direito de comprar essa propriedade. E aqui está o termo assignment. Falei para vocês várias vezes essa palavra aqui. Esse é o termo que vai legitimar o Robert a fazer essa operação. E, na verdade, juridicamente falando, é isso que ele está fazendo. Ele está me passando os direitos dele sobre essa propriedade. Então, aqui ele faz referência ao contrato de compra e venda, datado do dia 2/22, que é o dia que o dono da casa assinou para ele o contrato, entre ele e Robert. Tá? E aí ele fala que ele assigns o buyer, que ele estava como buyer. Lembra que ele tinha colocado na cláusula que ele podia fazer isso? Com o dono da propriedade, tá? Referente à propriedade X, que é essa daqui. E aqui ele fala o seguinte, ó. O buyer, ele assign todos os direitos e interesses que estão colocados no contrato de compra e venda para a Grelli Holding, que é a minha companhia que eu usei para fazer essa operação aqui. Ou seja, aqui ele fala claramente que ele está me passando, ele não está me vendendo a casa, ele está me passando os direitos dele para poder fechar aquela propriedade. E aí eu sou chamado de assigning. E aqui onde está interessante. Para ele me passar o direito dele para fechar essa propriedade, ele cobra uma compensação financeira de $20 mil. Olha aqui. Vocês estão vendo aqui? De $20 mil. Está aqui, pessoal. Olha só, vou aqui mostrar para vocês o quanto que o Robert queria ganhar nessa propriedade. $20 mil. Ou seja, o Robert falou, Arthur, eu peguei a casa por 135, mas eu quero ganhar $20 mil aqui para te passar o direito dessa propriedade. Que no final do dia saía 155, porque ele pegou a casa por 135. Com 20 que eu estou pagando, 155. E aqui falou quando olha só, quando que essa taxa tem que ser paga por mim para ele. E aqui foi colocado que essa taxa tem que ser paga no closing. O closing, como eu falei para vocês, é o momento de fechamento da propriedade no cartório. Tá? Aqui é quando todo o processo vai ser finalizado. Lembra que o dono da casa falou que queria fechar no cartório dele, na company dele. Pronto, nesse momento do fechamento, nesse momento aqui, ó, no closing, o Robert vai receber os 20 mil de comissão dele. Aí eu pergunto para vocês, quanto é que o Robert colocou nessa operação até agora? Nada, papel. Ele assinou um contrato com o dono da casa, ele assinou um contrato comigo, e aqui, como eu falei para vocês, é tudo muito claro, muito bem honesto. Ele fala exatamente quanto que ele está ganhando, quanto é que ele quer ganhar na operação. $20 mil. Aqui fala, eu quero ganhar $20 mil, Arthur, tipo, na operação. E tá tudo certo. Lembra que a gente falou na live passada, a cultura é diferente. O meu número por 135, que é o valor que o dono da casa quer, mais $20 mil, que é o valor que ele quer receber, deu 155. Então o valor que eu vou gastar para reformar a casa tem que chegar num limite onde eu consiga ter uma margem para vender pelo valor de mercado, real valor de mercado, para que eu consiga ganhar. Se essa margem existe, eu vou pagar os 20 mil dele, porque a minha margem está aqui, entende? Então a mentalidade ela é diferente, o processo ele é diferente. Então, o que eu estou olhando aqui não é quanto o Robert está ganhando. Obviamente que quanto mais eu conseguir diminuir o preço do Robert, melhor para mim. Mas eu tenho que ter em mente qual é o meu número. O que é que eu quero, eu como flipper, né? Como que eu ia reformar e vender a casa. E nessa questão entra no outro assunto da live, que foi o seguinte. O Robert tem que entender o que eu estou buscando para que ele consiga determinar que ele quer ganhar 20 mil. Porque ele tem que fazer conta, ele tem que saber quanto é o valor da casa, mais a comissão dele, mais os custos de fechamento, mais o que eu vou gastar em obra, quanto é que vai dar isso, para saber por quanto que eu posso vender para ganhar. Porque se essa conta não fecha para mim, que sou a ponta final da corda, eu não vou comprar. Se eu não comprar, ele não vende a casa. Se ele não vende a casa, o dono da casa não recebe o dinheiro.
Então, a ponta final ali, a pessoa que você está vendendo o imóvel, você tem que conhecer o número. Você tem que entender do mercado. Então isso entra naquilo que a gente conversou na live passada. Você tem que entender do mercado, você tem que entender dos números, você tem que saber quanto que gasta numa obra. Você tem que entender tudo isso. Eu vou mostrar para vocês as fotos desse imóvel completa, como é que eu peguei, para vocês verem como é que estava a casa. Então assim, isso é importantíssimo se você quiser entrar nesse negócio, não só de wholesale, mas de imóvel de locação, de flipping, de multifamily, do que seja. Você tem que entender a estratégia, tem que entender os números, tem que entender para quem você está vendendo, quem é seu cliente, entendeu? Se você não entender isso, você está morto no jogo, você não vai conseguir fazer. Então isso é importante saber, entender isso. É bem importante você conseguir entender isso daqui. Então, vindo um pouco mais para baixo aqui, nós temos aqui falando que eu recebo aqui, tá? Esse contrato e eu assumo todas as obrigações do buyer no contrato. Ou seja, eu que estou pegando o contrato, eu pego todas as obrigações que o buyer teria, eu receberia nesse caso aqui, e eu teria que cumprir com elas, tá? Então, olha só, o dia que eu assinei essa proposta, aqui estou eu, tá? Arthur Agrelli aqui, eu assinei no dia 28, tá? Ou seja, ele pegou a casa no dia 22, oficialmente, e até o dia 28 são 6 dias. Em 6 dias eu inspecionei o imóvel, eu negociei com ele, eu analisei todos os documentos que eu tinha que analisar e assinamos o contrato. Então, nesse momento aqui, o Robert deixa de ter os direitos econômicos dele na propriedade, passa para mim, só que ele tem que receber esse comissionamento dele aqui de 20 mil dólares, que foi o que foi negociado, tá? Que seria recebido lá no final. Então, esse é o contrato do Robert comigo, tá? Para fazer essa operação. Então, aí, nesse momento, entra em contato comigo, tá? Olha só. Aqui no dia, vou mostrar para vocês aqui o processo de fechamento, tá? No dia 5 de março de 2019, espera aí que ficou grande aqui. Aqui, olha, no dia 5 de março de 2019, ou seja, alguns dias depois, lá do dia 28, entra em contato comigo a agente da Title Company, que nós iríamos fazer o fechamento. E até esse dia, meus agentes da minha Title Company estavam em contato com a Title Company deles, me representando, para olhar a parte da documentação, para ver se está tudo certo, enfim. Então aqui ela manda um e-mail para mim, falando que ela falou com a minha agente, aqui que eu escondi o nome dela, e falou que ela poderia me enviar o statement para review, que ela podia me enviar o HUD, né, que é aquele documento que eu expliquei para vocês, onde vai vir todos os números do negócio. Quanto vai a casa, quanto é o custo de fechamento. Muita gente perguntou, Arthur, quanto é o custo disso, quanto gasta para aquilo? Do que não. Meu cachorro começou. Então, olha só, o que acontece? Muita gente me perguntou os custos disso. Então, nesse caso específico daqui, eu vou mostrar para vocês os custos desse negócio. Então, ela falou que ela poderia me enviar isso. Então, ela me enviou essa documentação e ela falou que como a minha agente não estava participando do closing, tá? Ela não está fechando dessa propriedade comigo, por quê? Porque o closing seria na Title Company que o dono da casa queria que fosse fechado. Nesse caso específico daqui, ela revisou, mas ela não ia participar. E ela falou que eu poderia assinar e enviar os fundos, eu poderia enviar os fundos, né, tipo os recursos, diretamente para ela, para a Title Company dela, tá? Enfim, então ela me enviou essa documentação, que esse foi o contato que nós fizemos 3 dias antes do prazo final. Lembra que o prazo final seria dia 8. Então aqui é dia 5, a gente está negociando o fechamento aqui no dia 5. Então, eu vou mostrar para vocês agora o famoso documento de fechamento do imóvel. Aqui nós temos o nosso famoso HUD. Olha só, esse é o documento oficial que o cartório ele vai enviar para quem está comprando a casa e para quem está vendendo a casa, com todos os custos da operação. Esse documento oficial, tá? E o que acontece? Aqui ela bota a data, olha só o dia de fechamento. Olha a importância também de você trabalhar com pessoas sérias. Se eu desistisse dessa compra nesse momento aqui, o acordo não aconteceria. Mas olha só aqui. No dia 5 de março de 2019, ou seja, 3 dias antes do fechamento, ela me enviou essa documentação para que eu pudesse fazer o pagamento disso, tá? Então aqui está a propriedade, aqui está meu nome. Olha outra coisa interessantíssima. O buyer na operação sou eu, a Agrelli Holding.
tá? Eu sou o buyer daqui da operação. Só que o seller da operação não aparece o Robert, nem no seller, nem no buyer. Vocês percebem que o wholesaler, ele não aparece aqui em nenhum momento? Por que ele não aparece? Porque ele não está comprando a casa, ele me passou os direitos para comprar a casa. Então, nesse ponto aqui, eu apareço oficialmente nos documentos como comprador da casa, e aqui está o vendedor, o cara que assinou o contrato com o Robert lá atrás, ele aparece aqui junto comigo nesse negócio aqui. E aqui, olha só, foi uma operação cash, tá? Não foi financiada, pagamos cash em dólar. E olha aqui, olha, foi feito aqui no dia, entre o dia 5 para o dia 6, tá? E olha aqui que interessante. Aqui mostra toda a descrição. Nesse caso, buyer sou eu. Então, aqui vai mostrar, nessa parte de baixo aqui, essa parte aqui vai mostrar quanto que eu vou gastar, todas as minhas despesas no custo de fechamento, tá? E do outro lado de cá, vai mostrar o meu crédito, tá? Vou botar até uma linha vermelha aqui para não confundir vocês. Então, olha só, tudo que tiver nessa coluna daqui é o que eu tenho que pagar. Tudo que tiver nessa coluna daqui de crédito para mim é débito para o vendedor, para o seller. Então, olha só, aqui está o preço de venda da casa, 135 mil. Esse é o valor que o Robert negociou com o dono da casa. Ou seja, o dono da casa vai receber esse valor. Então, o Arthur já tem que pagar 135 mil dólares. E aqui nós entramos nas taxas da cidade. Então, ele coloca aqui as datas, né, do dia 1 até o dia 3. Enfim, ele explica aqui, na verdade, quais são as datas, qual é o período, né, que está sendo pago esses impostos, e aí entra de crédito para mim aqui, ó. Tá vendo aqui? Esses valores aqui, eles entram de crédito, ou seja, quem vai pagar esse daqui e esse daqui é o dono da casa, não sou eu, tá? E aí entra outros custos, olha, não tem financiamento, não tem outras taxas aqui nenhuma. Aqui entra um custo que é opcional, mas que eu pago, que é o Title Insurance, que me dá garantia sobre o fechamento desse negócio. Então, na Title Insurance, aqui, olha, nós temos, eu paguei nesse serviço aqui 701 dólares para ter esse documento aqui me dando essa garantia. Obviamente, esse valor ele foi modificado um pouquinho depois, por quê? Porque aqui embaixo, ela me deu uma cobertura aqui embaixo, olha só, vocês conseguem ver isso aqui, ela me deu uma cobertura, nesse caso específico daqui, de 135 mil dólares. Só que eu não estou fechando por 135 mil dólares. 135 mil é o valor que o seller quer. Né? Ainda tem os 20 mil de comissão do pessoal, ainda tem todos os custos. Então depois isso foi ajustado. Mas, para vocês entenderem, uma cobertura de 135 mil dólares, eu paguei aqui 701 dólares de taxa. Aqui tem closing fee, que é custo de fechamento, custo de preparação de documento. Esse aqui é um custo para levar os documentos para serem registrados. Então, aqui estão os custos de cada um deles nessa operação específica, tá? Vindo um pouco mais para baixo, custo de wire transfer, ou seja, quando eu mando dinheiro para eles, eles pagam essa taxa, então eles cobram para mim isso aqui. Custo para poder registrar a escritura, tá? Então ele cobrou esse valor aqui, 23 dólares. E aqui outras taxas para poder, para também serem pagas, né? De mortgage, enfim. E aqui foi pago 550 dólares. E aqui, pessoal, é onde está a beleza do negócio. Deixa eu mostrar para vocês. Aonde que danado que aparece o Robert, que é o wholesaler? Ele aparece aqui, ó. Assignment fee. Tá vendo aqui? E aqui eu vi, nesse momento, que existiam duas pessoas nessa operação. Existia o Robert e existia um outro wholesaler chamado Rony. E aí eles tinham um acordo entre eles, que eu nem sabia qual era, e eles enviaram o acordo deles para a Title Company. E aqui você consegue ver que o Robert ficou, dos 20 mil dólares que ele queria receber, o Robert ganhou 7.037,50, perdão, e o Rony ficou com 12.037,50 nessa operação daqui. Os 20 mil dólares estão aqui, que também sai do meu valor. No final da conta, a Agrélia que pagou 155.649,50 dólares. Esse foi o valor que eu paguei cash para comprar o imóvel. Então todos os custos saíram daqui. Vocês percebem que a parte mais interessante aqui é que o valor do Robert não está sendo pago pelo dono da casa. Está sendo pago por mim. Ou seja, ele coloca um valor em cima do valor que o dono da casa quer. E por que isso é importante? Porque alguém me perguntou, mas por que o proprietário aceitaria fazer isso? Ele não poderia vender por 155 diretamente? Talvez ele nem sabe que ele poderia vender por esse preço.
talvez ele já não quer mais se preocupar com isso, talvez tipo, alguém bateu na porta dele falando, olha, eu te pago 135 agora, ele aceitou. Então existe a possibilidade de você encontrar bons negócios em todo lado, por todo lado, né? Nesse caso específico daqui, o Robert ganhou 20 mil dólares, e se você perceber o tempo, tá? O prazo total disso, obviamente aqui, tipo, no final eu assino, né? Tem minha assinatura aqui, tem a assinatura do agente do cartório e a gente finaliza aqui essa operação. Então, se você parar para analisar esse documento aqui, que é o documento final, isso aqui foi no dia 5 de março. O Robert pegou a casa assinada do dono da casa no dia 22. Ou seja, do dia 22 para o dia 5, acho que são 13 dias, se eu não estiver enganado. Olha só, em 13 dias, o Robert colocou zero, literalmente zero, e ele saiu da operação com 20 mil dólares. Então, eu estou falando isso repetidamente pelas últimas semanas. É possível começar investindo em imóvel sem dinheiro? Aqui está um exemplo. É possível sim. É fácil? Não, não é fácil, mas você tem que entender. Quando você começa a entender o negócio, a estratégia do negócio, se torna fácil. Esse negócio para o Robert foi facílimo. Ele encontrou o imóvel, encontrou a mim 3 dias depois, e 13 dias depois estava com dinheiro na conta. Então, assim, essa foi a operação do wholesale nesse processo. Vou mostrar para vocês agora o imóvel, tá? Para vocês terem uma noção do imóvel. Então, essa foi a operação e vocês conseguem perceber como é que ela aconteceu, tá? Como é que foi a estrutura disso. E aí eu vou mostrar para vocês que a casa que me venderam não é nenhuma casa abandonada, nenhuma casa jogada, a casa está pronta para morar. Então, vou mostrar para vocês ela aqui agora. Olha só, vou mostrar para vocês a apresentação do imóvel, olha só. Esse aqui é a propriedade por fora, olha só. Essa aqui é a propriedade, a parte da frente dela. Olha só, essa aqui vai para a parte de trás, ela tem uma garagem aqui atrás. Você percebe que tem algumas coisinhas para fazer. Eu não vou entrar no estudo de caso dela, o que é que tem que ser feito, o que é que eu fiz, como é que eu analisei esse negócio, porque essa casa vai ser estudo de caso do programa Flipping, que a gente vai estar colocando vídeos aqui e vamos fazer um estudo de caso. Vou mostrar para vocês esse negócio, como é que eu avaliei esse negócio, quanto é que gastou, quanto é que a gente ganhou, como é que ele aconteceu. Mas vocês percebem que tem uma garagem bacana pela parte de trás da casa. Olha só, essa é a parte da frente. Vocês percebem que não é nenhum casebre, não é nada jogado, abandonado. A casa estava habitável. Então, assim, existe possibilidade, entendeu? E com bons negócios, com bons imóveis. Então, dá para fazer. Então, olha só. Olha, essa parte de trás da casa, ela tem essas janelas inteiras dentro dela. É uma área bacana para jogar e tudo mais. Quando vocês verem a casa, vocês vão gostar. Então, essa parte de trás dela. Olha só que bacana. Todo esse terreno que vocês estão vendo atrás é dessa casa, tá? Todo esse terreno daí, ó, é também dessa casa. Tudo isso, até aquela cerca que vai lá atrás e faz a volta aí. Olha só, aqui é a entrada da casa. Entrando pela casa, você já percebe que o piso ele é um pouco antigo, ela tem carpete ali na frente. Mas vou mostrar para vocês como é que estava a casa, tá? A casa estava em perfeito estado. Olha só, entrando na casa pela porta principal. Essa aqui é a primeira sala na frente da casa, que dá de frente para a rua. Essa é aquela parte lá de trás que eu mostrei para vocês, cheio de janela para a parte de trás do terreno. E aí embaixo pode botar sinuca, pode botar televisão, pode ser sala de estudo, enfim. Mas tem essa vista bela aí atrás, quando tá nevando, ou quando tá tipo, no outono, fica tudo com flor laranja, branca, e atrás fica bem bonito também. Então, nós exploramos bem isso daí na hora de vender o imóvel, foi um dos seller points pra gente. Olha só, essa é a sala. Essa é a cozinha, tá? Você vê que ela é bem estreita, ela é comprida, ela é larga até o final, mas ela é bem estreitinha, né? Mas tá tudo aí, vocês percebem que tá tudo aí no seu lugar, não tem nada quebrado, nada abandonado, nada jogado, né? Olha só. Nós modificamos completamente isso. Isso é saindo da cozinha para a sala, tá? Então essa visão da sala de jantar ou living room, se vocês quiserem fazer assim. Aí, tipo, a gente colocou o dining room, que é a sala de jantar. Ficou aí quando a gente reformou a casa inteira, né? Aí tá a vista dela saindo para frente da casa, né? Essa é a chaminé da casa. Atrás dela tá a cozinha inteira que vocês viram.
Pelo lado direito tem uma porta ali que dá acesso para a cozinha. Nós retiramos tudo isso aí, ficou aberto só a chaminé no meio quando reformamos a casa, ficou bem bonito. Olha só. O teto, se vocês perceberem, elas têm cristal, né, nessas partes aí. Então dá para ver o céu, né, fica entrando luz, fica bem bonito. Essa parte de trás ainda. Isso foram fotos que nós tiramos quando estávamos fazendo a inspeção da casa, né? Olha só que bacana. Esse é o quarto master. Entrando ali pela parte de trás, dá dentro de um closet, que dá dentro do banheiro master. Vocês vão ter uma noção. Essa janela de trás dá para a parte de trás da casa também, né? Entrando por aí é o closet que eu falei para vocês. Ali dentro é o banheiro. Ali no final, lá naquela porta é o banheiro. Aqui nós temos o sink, né, que é o lava-mão. Nós retiramos ele, colocamos bem moderno, duplo, né, para homem e para mulher. Demolimos esse banheiro inteiro também. E esse é o imóvel. Esse aqui é o banheiro social também da casa. E aqui estão os quartos, né, que são 2 quartos e o master. E aqui é o segundo quarto. Tá. Então, pessoal, esse é o imóvel, essa foi a estratégia desse negócio, esse foi o estudo de caso. Agora, nesse momento, não saiam ainda, que eu tenho uma surpresa para vocês. Nós iremos começar uma outra sequência de série. Essa primeira série foi sobre wholesale. Eu quis mostrar para vocês que é possível sim começar sem capital. É possível, essa é uma das estratégias, tá? Nós estamos somente arranhando a superfície das possibilidades que podem ser usadas quando o assunto é investimento imobiliário nos Estados Unidos, tá? Então, estamos somente arranhando essa superfície. Por que eu quis começar com wholesale? Porque wholesale, você não precisa botar capital, e a maioria das pessoas durante esses 4 anos sempre me chamaram e sempre perguntaram: Arthur, como é que eu começo? Eu não tenho dinheiro, dá para fazer parceria, dá para fazer aquilo, aquilo outro. E eu nunca mostrei essas coisas porque, na verdade, nosso foco era nos projetos de investimento, ele continua sendo, só que agora eu estou com um pouco mais de tempo, porque a nossa equipe cresceu mais, para poder criar esse conteúdo. Então eu quis mostrar isso primeiro. Então eu vou mandar para vocês aqui agora o link onde vocês podem entrar no nosso grupo do Telegram, tá aí. Então entrem lá no grupo, eu posto muita coisa por lá, muito áudio por lá, coisas do dia a dia, onde vocês também podem ver. Outra coisa que vocês podem participar também, que eu coloco muita caixinha de pergunta, muita coisa, é no Instagram, tá? Vou mandar o link aqui para vocês também, onde vocês podem participar lá. Tem muita coisa que eu coloco por lá que eu acabo não colocando em outros lugares, porque o Instagram ele me deixa fazer mais no dia a dia, e aqui estão os links, você pode entrar, seguir, ativar lá o sininho de notificação. E agora eu quero abrir para perguntas, tá? Eu não estava olhando o chat até agora, eu não estava conseguindo responder a vocês até agora, então pode perguntar, pode falar, eu vou olhar o chat aqui agora. Agora é hora de perguntar, tá? Então, aproveita. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Agradeço demais. Vocês não sabem como eu fico honrado em ter vocês aqui comigo. Cara, vocês são a razão de eu estar aqui fazendo vídeo. Eu sei que são pessoas que, talvez muita gente que está aqui, são pessoas que querem começar a vida como eu comecei lá atrás. E compartilha a live, dá like aqui, se inscreve no canal e, enfim, divulga o conteúdo para todo mundo que tu conheça. Ajuda a gente aí a divulgar o canal. Forte abraço, pessoal. Até a próxima.